Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, hoje na companhia aqui da doutora Patrícia Droski, nós vamos falar um pouquinho das NRs, não é, em especial da saúde nas relações de trabalho. Doutora, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço sempre, boa tarde a todos, agradeço sempre. O convite da educadora para vir aqui é sempre um motivo de muita felicidade, porque eu acho que a nossa função enquanto profissional, qualquer que seja, é prestar um auxílio também à comunidade, né? Então eu fico muito agradecida. Bom, então vamos iniciar aí, né, com a primeira pergunta, falando justamente isso, né? O que é a NR1? Né? Vamos explicar primeiro a sigla, né? Então, é importante que a gente entenda assim. A NR1 é uma norma regulamentadora que estabelece as questões de riscos de saúde do trabalhador dentro das empresas. Então, essa é a NR1. Né? Por que ela existe? Justamente para tentar minimizar essa relação, tentar minimizar e orientar as empresas no sentido de como eu devo proceder com a saúde, com o bem-estar do trabalhador dentro da empresa. E também ela previne a empresa de riscos em relação àquele trabalhador. Então, é uma coisa, é uma situação, é um binômio, né? Uhum. Trabalhador, empresa, a diminuição desses riscos. Perfeito. E de fato, né, as normas regulamentares, elas vêm aí, né, para criar uma legislação, para dar tranquilidade para o trabalhador, mas também para a empresa. Sempre. O que a gente sempre explica. Eu tenho... Infelizmente, a gente existe um conceito de que as regras e os direitos são só para os trabalhadores. Na verdade, eles são para os trabalhadores e também para a empresa. A empresa, quando se molda e se cerca dessas questões dos riscos e tudo mais, ela está evitando um problema futuro. Uhum. Então, isso é muito importante. É justamente isso, né? Se a gente pensa, os afastamentos por motivo de saúde que a gente tinha no passado, por acidentes, etc., o trabalhador era prejudicado, sem dúvida nenhuma, mas a empresa também. Também, né? Se você for pensar nos riscos que nós temos no passado, tínhamos mais. Hoje os riscos mudaram, né? Mas a gente continua tendo. E você vê, a empresa que é bem organizada, independente do tamanho, ela está menos sujeita a essas questões, inclusive pelas faltas dos empregados também. Exatamente. Vamos a mais uma participação. O que são os riscos psicossociais, né, previstos aí na NR1? Bom, então eu vou voltar um pouquinho. A NR1 trouxe como inovação a questão da saúde mental. A saúde mental, ela já era motivo de ações na Justiça do Trabalho, então, mas não existia uma NR, porque não existia um lugar que o empresário pudesse se cercar e falar como eu devo proceder em relação a isso. Né? Não existia esse normativo, existia a NR1, mas não existia a relação da questão de saúde mental. Quando que isso vem? Começa, o direito é dinâmico, né? Então começam ações na Justiça, resultados dessas ações e tudo mais. E aí, com a pandemia, essa situação ficou muito latente, a questão da saúde mental. Então, nós temos hoje, e os médicos que vêm aqui têm mais propriedade, inclusive, para falar. Mas, assim, o que nós temos? As pessoas muito adoecidas, ou pela questão da Covid, ou por sequelas da Covid, ou questões mentais, medo, frustração. Então, isso ficou muito latente. Todo o estresse desse período todo veio à tona. estresse, o pessoal ficou uns fechados, outros perderam pessoas, assim, trabalhando com medo mesmo. E o medo é uma situação que deixa as pessoas muito tensas, né? Então, isso veio para a NR1, por quê? As empresas estavam sofrendo ações de não prestar atenção no trabalho, coisas que já aconteciam, mas que se intensificaram pós-pandemia, né? E aí, essa NR1, ela vem tratar exatamente disso. Do quê? Desses riscos relativo à pergunta, que foram os assédios, as metas, né? É errado ter... Não é errado ter meta, mas a exaustão das metas. É tudo que passa do limite do tolerável. Uhum. Então, ela veio com essa inovação. Perfeito. Mais uma interação, vamos à próxima pergunta. A NR1, não é, aborda aí a saúde mental do trabalhador, é isso que a gente estava falando até agora. Exatamente. E justamente isso, né? Quando a gente está falando aí de saúde mental,
no princípio se tinha uma dificuldade porque se tratava de maneira muito abstrata. E agora a gente tem os limites definidos, correto? E olha, é importante porque a sociedade ela passa por mudanças e o direito segue essas mudanças. Então, há 30 anos atrás, eu vou falar de uma forma muito simplória aqui, mas você não existia a função 30 ou 40, do terapeuta, né? Talvez se existisse seria o psiquiatra, né? Somente, ou o psicólogo, mas você tinha aquela situação de estar tratando com um terapeuta ou com um psicólogo de uma forma pejorativa, né? A pessoa está louca, né? Quando, na verdade, a gente, ao longo do tempo que vem, já se entendeu que é uma questão de saúde mental que precisa ser tratada, porque tem remédio, tem terapias, tem controle, tem cura, tem cuidado. Então, a gente tem que ter essa noção. E nas empresas também. A gente pega muitos casos de pessoas que estão numa situação, falecimento de um parente e tal, e que naquela semana o rendimento mudou. Então, se você tem um controle da NR1, que veio agora, que a gente já tinha em algumas empresas, para saber como lidar com essa pessoa, tal, esse cuidado, ele traz o empregado de volta à realidade, com um pouco mais de cautela, inclusive, nas ações que são feitas em relação à empresa e empregado. Exatamente, né? Como a gente disse anteriormente, isso gera benefício porque reduz tempo de afastamento, né? Você consegue dar qualidade de vida e produtividade para esse funcionário. Sim. Né? Então... E até entender, é importante que a gente até entender aonde vai isso, porque a gente consegue também, com as NEs, abortar aquela pessoa que não está com vontade mais de trabalhar. Ela não quer, ela está com desídia ali no trabalho. Então, você consegue detectar, através de um programa, de um PGE, que agora a gente tem, essas questões. Então, você consegue detectar. Por isso, a importância de ser feito por uma equipe multidisciplinar. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta aí. Quais são as consequências de se descumprir a NR1? A primeira consequência é a desorganização do ambiente de trabalho. Essa, eu acho que, de todas elas, é a pior. Tá? Porque quando a gente fala que nós temos multa, ações pelo Ministério Público do Trabalho, ações na Justiça do Trabalho, isso é muito lá na frente. Né? A coisa já desandou, né? De uma forma simples falando. Mas o maior problema é quando está desorganizado, porque o seu ambiente de trabalho, a gente passa a maior parte do dia, né, dentro, trabalhando. Então, esse ambiente de trabalho, ele tem que ser saudável. Né? Se não está saudável, procurar melhorar esse ambiente, porque a primeira consequência é diretamente ligada ao desempenho da pessoa que está trabalhando para a empresa. Perfeito. E é lógico que existe todas as sanções legais advindas de não se cumprir uma norma. Então, quando eu não cumpro a norma, primeiro passo, vai ser multado pelo Ministério do Trabalho. Esse é fato. Se a pessoa descumpre novamente, tem reincidência, essa multa, na reincidência, ela dobra. Ela é uma progressão geométrica. Então, esse é o primeiro lugar que vai. Posteriormente, tem as ações do Ministério Público do Trabalho. Quando vê que a empresa não adotou medida nenhuma, ele vai acionar a empresa. Mas lembrando que antes da multa, o Ministério Público do Trabalho, ele entra em contato com a empresa e ele pede a documentação e tudo mais e dá prazo para a empresa cumprir. Né? Então, ela ainda... Porque é o caráter pedagógico da sanção. Perfeito. Vamos à última participação desse bloco. Próxima pergunta. Qual a ligação da NR1 com as outras NRs? Bom, a gente tem essa questão, por que tem a NR1? Eu tenho a CLT, eu tenho Convenção Coletiva de Trabalho, para que me serve as NRs? Né? A NR veio para cuidar da saúde do trabalhador, da forma de trabalhar, e a NR1, ela é como se fosse a matriz, né? Como se fosse o filme Matrix, né? E as outras, então ela vem, ela dita a regra geral, e as outras NRs, elas são feitas de acordo com determinados assuntos. Então, tem NR de ergonomia, que é a 17, tem a de risco ambiental, porque nem todas as empresas precisam cumprir todas as NRs. Né?
Então, ela é muito setorizada, ou por assunto, ou pelo KNAI da empresa. Então, ela é setorizada. Agora, a NR1, todas têm que cumprir, porque ela dá a diretriz para as demais. Perfeito. Ela é regra geral, que todo mundo segue, e as outras vão ter especificidades. Exatamente. Dependendo do ramo aí. E também é interessante pensar nisso, né? Porque imagine você ter que seguir uma regra que não tem vínculo com determinada empresa. Com a sua atividade assim, do trabalho. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha com alguns riscos, ela tem outros, por exemplo, risco da metalurgia. Tem empresa que não tem isso, né? Então, aí é um leque enorme. Então, por isso que foi feito dessa forma. E vamos a mais uma interação. Próxima pergunta. Qual é a principal inovação trazida aí na NR1, doutor? A principal inovação foi mudar o PPRA, que é o Programa de Riscos Ambientais, para o PGR. Por quê? Porque o PGR é um programa de riscos mais amplo. Ele trabalha também com a questão biológica, química, ergonômica. Então, ele amplia, quando a empresa vai fazer o programa de prevenção, ele ampliou os riscos dentro da empresa. Então, antes a gente tinha aquele basicão, ergonomia, tá? Agora não, você faz laudos de material que é utilizado, você faz laudo dos óleos, de todos os materiais que são utilizados aí. Por que isso é um grande avanço? Porque quando você tem esses laudos na mão e esses laudos foram bem feitos, você evita ações. Então, quando você recebe uma reclamação trabalhista, a pessoa fala assim, olha, eu trabalhava com ruído, com sílica, com alguma coisa. Você tem laudos para comprovar que aquilo existia sim, mas que aquele material utilizado não promovia risco ao trabalhador, ou, se tem esse risco, ele pode ser neutralizado com equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva. Então, quando isso está muito organizado, você evita riscos. E outros riscos também, a própria saúde do trabalhador no dia a dia. Então, o pessoal que trabalha com química, laboratório, de farmácias, tal, nas mãos, às vezes a pessoa que o gerente fala ali primeiro, precisa pôr a luva, por isso. Então, quando você faz esse programa e você tem essa equipe multidisciplinar, você tem também treinamento para isso. Então, essa foi uma grande inovação. E a gente percebe muito isso, né? Essa questão do equipamento de proteção, do EPI, né? da obrigatoriedade do uso e etc. E cada vez mais empresas utilizando, por exemplo, câmeras e etc. no ambiente de trabalho, né? Para mostrar que muitas vezes, olha, nós tomamos as ações, nós fazemos, sim, mas o trabalhador não está usando e dá justa causa, né? Quando o trabalhador não utiliza. Dá justa causa e tem que ser assim, porque se a empresa cumpre todos o regramento que ela precisa fazer. E se ela fornece os equipamentos e a pessoa não usa, olha, assim, se há um risco para a empresa, tem um risco para o trabalhador também. Então, precisa advertir, precisa ter essa consciência, porque é a saúde dele que não está sendo levada em conta por ele próprio. Então, eu falo sempre, as normas, a CLT, elas têm regras para todos. Né? Não é aquela coisa, só tem direitos. Não, tem direitos e obrigações para todo mundo. O que precisa é aplicar. Próximo questionamento. Vamos à próxima interação. O que mudou em relação às normas anteriores, né, com relação a essa questão da saúde mental? É o que nós já falamos. Nós não tínhamos uma norma, a gente tem legislação, mas a gente não tinha uma norma interna que pudesse entrar no PPRA ou agora no PGR, né, esse Programa de Gerenciamento de Riscos, que tratasse de um assédio moral, de um assédio sexual, essa é a inovação, de excesso de trabalho,
excesso de metas, jornadas não cumpridas. Então, nós temos esse regramento agora que é feito pela empresa, deve ser feito pela empresa e deve ser tomado ciência pelos empregados também. Então, é uma ação conjunta, né? Sempre pensando que é a saúde do trabalhador. E é interessante destacar isso porque as pessoas falam assim, o que meta tem a ver com saúde mental, né? Mas é quando a gente tinha as ações, por exemplo, ligadas a um burnout, a estresse, etc., aí você começava a fazer a ligação dos pontos. Acho que a gente já comentou aqui uma outra oportunidade que eu vim, é a questão, para ficar, existem em todas as empresas, mas para ficar muito visível, é a questão de metas em banco. Né? O bancário, alguns anos atrás, ele tinha que vender X seguro naquele mês, tal, sob pena de... Então, assim, é um estresse, né? E essa quantidade de afastamento por essas questões é que originaram essa alteração no PGR. Uhum. E, ao mesmo tempo, se via isso, né? Eram ações que muitas vezes não dependiam desse funcionário, né? É lógico, né? Ele não é inerente ao trabalho dele. Ele não é, o funcionário do banco, por exemplo, o caixa, ele tem a quebra de caixa, que foi uma conquista depois de um tempo. Mas ele não era um vendedor, né? Então, essas questões precisam ser regulamentadas. Vai dificultar para a empresa? Não, é só regulamentar. E oferecer um produto não quer dizer que esse produto será vendido, não é? Sim, sim. Mais uma interação. Próxima pergunta. Quem é o responsável pela elaboração do PGR? Sempre a empresa, tá? A empresa, ela tem que organizar isso, ela tem que organizar o programa, ela tem que fazer parte, tem que ter um engenheiro envolvido, normalmente um técnico de segurança do trabalho, normalmente um médico. E, embora não esteja nas normas, eu entendo, olha, depois de 34 anos de formatura de lidando com essas questões, que deveria existir um advogado. Porque, quando as coisas acontecem, quem sabe o resultado é quem está lá na linha de frente. Então, eu acho muito, muito importante que se tenha. Não está, vou repetir, não está na norma. Né? Na norma tem o engenheiro, o médico, o técnico de segurança. Mas eu incluiria sempre esse profissional, né? Mas por uma questão de conhecimento quando está na linha de frente. Uhum. E justamente isso, né? Porque está se vendo essa questão nesse programa, nesse plano geral aí, não é, desses riscos, de ver o caso a caso de cada empresa, né? Isso é importante, né? Exatamente, porque tem empresas, por exemplo, tem empresas que não vão precisar de determinados equipamentos de proteção individual. Tem empresa que não vai precisar de uma equipe para tratar direto com as questões dos empregados. Tem outra empresa que precisa de tudo isso, né? Então, como um advogado, quando ele chega na fase judicial, ele sabe onde vai dar, ele sabe o resultado disso. Então, eu acho assim, importante essas questões, eu acho importante, inclusive, a OAB fazer esse trabalho de informação também, né? E eu acredito, sim, que a OAB sempre faça isso, para poder levar essa orientação melhor para as pessoas envolvidas. Muito bom. Mais uma interação, mais um questionamento. Vamos à próxima pergunta. Pequenas empresas também precisam elaborar esse Programa Geral de Riscos? As pequenas empresas, elas têm outra condição, as micro e as pequenas. Elas têm que elaborar de uma forma mais simplificada, mas sempre com pessoas da área. Uhum. Mas é bem mais simplificado. Tá? Agora, eu sou pequeno, não vou deixar isso quando eu crescer. Não, faça. É importante ter isso organizado. A pessoa só sente, Luciana, quando bate uma ação lá. Então, esse preventivo é muito importante, né? Porque quando a ação vem, você tem que lidar com o que já foi, né? E quando você tem argumentos, você tem um trabalho, um PGR bem feito, as coisas mudam de figura. Perfeito. E também entender que, né, esse programa ele tem que ser constantemente reavaliado conforme a empresa for crescendo. Ele hoje é anual. A gente tem uma alteração muito grande hoje de tecnologia, né? A tecnologia evolui muito rápido e, às vezes, com isso, você vai tendo que rever esse programa. Por exemplo, até
não sei quantos anos, mas até recentemente, nós não tínhamos o trabalhador viciado em jogos de internet. Né? Hoje a gente tem essa realidade. Né? Ah, mas a empresa tem que cuidar de tudo? Não, mas a empresa precisa ficar alerta, porque isso pode gerar um risco para a empresa. Né? Uma pessoa que tem um vício dessa natureza, ele está se endividando com vários empréstimos na folha de pagamento dele. Então, assim, acaba batendo lá na empresa. Né? Então, como lidar? A gente precisa saber como lidar com essas questões. Exatamente. Empresas que funcionário do setor financeiro estava envolvido aí nesse dependência, nesse vício, e desvia recursos das empresas. Né? É efeito cascata, né? Porque assim, a gente está falando agora de vícios, de coisas que devem ser tratadas como saúde mental mesmo. Né? Última interação, vamos ao último questionamento de hoje. Na sua avaliação, a legislação atual já é ideal ou ainda precisam haver modificações e adequações? Olha, eu acho que a legislação atual ela teve grandes inovações. Não é fácil inovar em termos de legislação no país, tá? Não é fácil. Se a norma regulamentar fosse depender de Congresso, Senado, eu acho possivelmente que a gente não estaria nem nessa fase, porque você tem que combinar votos, enfim, a gente sabe toda a parafernália legislativa que a gente vive, mas as NRs, elas vêm acompanhando porque elas são feitas por quem está na área, principalmente por pessoas do Ministério do Trabalho, pessoas que trabalham com a empresa diretamente. Então, é o ideal? O ideal é quando a gente nunca tiver mais um problema. Então, esse ideal é um ideal muito ilusório. Mas hoje, ela vem com uma força muito maior do que a tinha há 4, 5 anos atrás. Em termos de risco, de segurança para a empresa e para o trabalhador, eu acho que ela melhorou muito, sim. Sem dúvida. E é lógico, como nós já falamos aqui, né? Olha, novas tecnologias entram, novas situações impensadas entram. Então, de fato, a legislação acompanha o seu tempo. Acompanha. Um dado novo, por exemplo, você está vendo caixas de supermercado hoje, a gente só tinha caixa. Hoje você está vendo os totens, né? Então, daqui a um tempo, eu não sei como que vai ser a evolução disso. Ninguém tem bola de cristal para entender, mas a gente não tinha esses totens alguns anos atrás. Então, os riscos daquela pessoa do caixa, eles podem deixar de existir. Né? Do jeito que os riscos novos vêm, outros podem deixar de existir, porque é dinâmico. Né? Então, de repente, amanhã depois vai ter só totem nos supermercados ou alguma empresa que faça esse atendimento. Para que eu vou ter aquela norma? Então, é ser muito dinâmico. E a gente tem que prestar atenção. Você tem que acompanhar. Tem gente que orienta muito bem sobre isso. Acompanhar para fazer o ambiente de trabalho sempre o melhor possível. Exatamente. Mas isso é gratidão pela participação sempre conosco, pelos esclarecimentos. Eu acho importante a gente falar de uma regra, né, que está sendo implementada, né, que ainda tem esse período de amadurecimento, como toda regra que é implementada, mas é bom aí esclarecer empresas, funcionários e fica sempre o convite aqui para a participação. Eu que agradeço sempre, agradeço a iniciativa de vocês de convidar tantos profissionais da minha área, advogados, para sentar aqui é de uma grande responsabilidade, de um grande prazer, e eu acho que a gente cumpre essa função pública, que é levar um pouco do conhecimento de cada um dos advogados que vêm aqui, para a população em geral. Perfeito. Bom, e você sabe que pode acessar todo o conteúdo do Pergunte ao Doutor pela nossa plataforma, né, educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos no próximo Pergunte ao Doutor.